produzindo coisas que não poderiam tecnicamente ali estar. E começamos essa campanha. E pedimos o auxílio final da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo, para analisar esse decreto dentro do que nós já estávamos falando em termos de problemas constitucionais, inclusive naquele debate que fizemos no MUB, né, Marcelo? E a vice-presidente, a doutora Ivete Senise, lá também estava, e de uma forma, ela nem teve muito tempo, mas ela analisou a questão, deu o seu parecer, a Associação dos Advogados do Estado de São Paulo também ali estava presente, e a partir daí, então, fomos pedir um auxílio institucional, que, para mim, da instituição mais séria do Brasil, principalmente nessa área jurídica. Doutor Marcelo, então, conta um pouco pra gente como é que... Eu sei que vocês também tiveram que correr, porque tudo muito, né, às pressas, mas como foi recebido essa questão pela comissão? Como é que foi? O parecer já está pronto, já saiu? Que notícia nós temos para dar para os nossos internautas? Pois não, Rosana. Ocorreu o seguinte, como você disse bem, nós recebemos essa demanda a partir da vice-presidente, doutora Ivete, que nos relatou que houve um debate no MUB muito importante, em que esses problemas foram destacados. E que já no debate se detectava que o decreto poderia ter algumas inconstitucionalidades, porque ele teria, não podemos falar isso depois, enfim, mas extrapolado alguns conceitos da lei ou reinterpretado alguns conceitos da lei e que poderiam eventualmente ferir o direito de propriedade, o conceito de domicílio, o conceito de coleções privadas, etc. Então, a partir daí, a doutora Ivete nos oficiou, via presidente também da OAB, doutor Marcos, e a comissão fez uma reunião virtual, porque não dava para a gente se reunir, a gente tem reuniões a cada 2 meses, ordinárias, aí fizemos uma reunião virtual pedindo quem dos nossos colegas poderia se voluntariar para dar o parecer, ou porque, enfim, tivesse uma afinidade maior com o tema, ou porque também, é claro, tivesse disponibilidade naquele momento. Aí 2 colegas se manifestaram, o professor Roberto, dizendo que poderia ajudar, mas que não poderia redigir, porque também estava meio afogado de trabalho, e o professor João Paulo Pessoa. E eu também dei uma mão, assim, dando uns palpites. E foi isso, aí nós nos reunimos aí virtualmente, trocamos algumas ideias e o parecer saiu, felizmente, um parecer que procurou analisar o conceito de bem cultural a partir da Constituição Federal, do artigo 206, e o que são os bens culturais, o que é a cultura nacional, quais são os bens que podem e devem ser preservados, o que é o espaço público, o que é o espaço privado, e a partir daí nós fomos, vamos dizer assim, descendo na análise até chegar no decreto. Então você não vai dar o resultado ainda, a gente vai fazer esse exercício para que o nosso internauta possa entender, não é? Perfeito. Como é que você chegou a essa conclusão, não Perfeito. é? Não é? É isso aí. Mas não, pode continuar. Não, então, e a partir daí, quer dizer, o Dr. João Paulo, ele faz uma análise, né? Primeiro, do que são bens culturais, segundo a Constituição Federal, quer dizer, qual é o conceito de bem cultural, aquele bem que tem um destacado valor artístico, paisagístico, histórico, ecológico, enfim, e que representa a cultura brasileira através das suas regiões, enfim, e faz uma análise também das competências, o que compete à União, aos estados e ao Distrito Federal. Os municípios têm uma participação, eu diria, um pouco menos importante em termos globais nessa questão. Bom, aí se analisa a nova lei, né, a velha lei antiga de 32, o decreto-lei, 32? Acho que 37. 37, e aonde já, vamos dizer que era
praticamente a regra matriz nossa da preservação, né, com alguns institutos clássicos, como o tombamento, que é o grande, o clássico instituto que o direito urbanístico tem para preservar bens culturais, né, bens móveis, imóveis, enfim, e depois até chegar à nova lei, né, de 2009, que é, enfim, uma lei que está na infância ainda, né, tem 4 anos, eu diria que ela está engatinhando, por isso acho que também alguns problemas, conceitos novos, que para os juristas ainda, acho que é um desafio ainda a gente trabalhar esses conceitos, né. Claro que a gente tem a referência da Constituição, que é uma referência importante, necessária, do que é bem cultural, do que é cultura, etc., mas sempre os conceitos da lei, talvez o Dr. Pedro possa até ajudar, mas, enfim, tem conceitos que são muito técnicos e a gente ainda está trabalhando um pouco isso. Eu acho que o maior exemplo é o uso de palavras que nem no dicionário nosso estão, né? O musealizável. Eu acho que tudo isso dificulta o nosso trabalho. Sem dúvida, sem dúvida, né? Agora, só para retomar, né, para a gente relembrar, o decreto não pode ser maior que a lei. Certo, doutor Marcelo? Perfeitamente. Doutor Pedro. E, infelizmente, esse decreto veio querendo ampliar os limites da lei a que ele surge. E acho que os maiores problemas para a sociedade é a definição de bem cultural que eles trazem, não é? E a definição de interesse público. E aí que começou toda essa nossa discussão. Então, no decreto, eles trazem o bem cultural. Doutor Pedro, relembrando, o que o decreto fala como bem cultural? O decreto, o conceito é extremamente vago, né? É difícil imaginar alguma coisa produzida pelo homem que não pudesse ser enquadrado dentro dos limites do conceito oferecido. É o artigo 2º do decreto, que diz de uma maneira lamentável que, para fins desse decreto, bens culturais são bens culturais. E acrescenta os naturais, sem definir os que são os culturais. E dá uma qualificação ao bem cultural, sem defini-lo. Bem cultural mais os naturais que sirvam de testemunho da ação do homem num determinado território. Nós até brincamos aqui como exercício, né, de raciocínio, que até os dejetos humanos poderiam ser enquadrados nessa definição, porque é um bem material que comprova a ação do homem num determinado território. Isso dá uma discricionariedade a quem vai aplicar essa lei exacerbada, né? Quer dizer, bem cultural pode ser aquilo que... Qualquer coisa. Né? E isso gera insegurança jurídica, justamente por essa indefinição do que seja o bem cultural. Eu acho até que o problema maior, não haveria tanto problema se não houvesse o artigo que declara de interesse público o bem cultural. Exato. Não é? Ficaria uma coisa sem conceito, vaga, mas sem repercussão, né? Eu acho que o grande problema é o seguinte... Um dos pontos que muito se discutiu no debate do MUB e que é protegido pela nossa Constituição é a segurança jurídica, né? O debate que emerge da mídia induz a um equívoco de que esse decreto fosse dirigido para obras de arte. Na realidade, estamos falando de bens culturais. Nesse universo está incluída a obra de arte. Porém, isso afeta não só coleções privadas de colecionadores de arte. Isso afeta quem tenha, por exemplo, uma coleção de numismática, quem é um filatelista. O bem cultural, ele não está restrito a uma escultura, às belas artes, a uma pintura, é qualquer coisa. E as regras estabelecidas por esse decreto atingem a enormidade de pessoas, né? A vida de muita gente. Isso gera insegurança jurídica. E uma coisa que a professora Ivete lembrou é que o bem natural incluído neste decreto
conflita literalmente com a lei de direito ambiental, porque a definição de bem natural está lá, né, protegida lá, aí eles vêm para... É tudo muito atrapalhado, né? Agora, então eles tentam definir o que é bem cultural, como disse o Dr. Pedro, uma abrangência enorme, para que logo depois eles digam mais ou menos isso. Será declarado de interesse público o bem cultural escolhido, né, por um conselho. É mais ou menos isso. Exato. Certo? Certo. Agora, primeiro, um conselho formado por pessoas não afetas à arte. Pessoas vindo de todas as secretarias, não é? Ministérios, até o Ministério da Guerra. Da Guerra está lá. Uma composição majoritariamente do Estado. Exato. São 24, Quatro. parece, sendo que 14 são oriundos do Estado. Do Estado. E sem nenhum conhecimento ou nenhum trabalho na área de arte. Pode até conhecer, né? Claro. Mas sem estar envolvido. E não conversaram com a sociedade. Agora, qual é o impacto desta declaração de interesse público em cima de um bem? Eu acho que essa é a grande questão. Vai poder, do jeito que está, atingir toda e qualquer obra de qualquer pessoa ou só de museu? Do jeito que está? De fato, já aqui nós temos um problema sério, porque o decreto, ele fala no artigo 6º, né, que não se aplica, a lei diz que não se aplica a lei às bibliotecas, aos arquivos e aos centros de documentação e às coleções visitáveis, né? Então, um dos pontos que o parecer ressalta é que não poderia, evidentemente, o decreto alargar ou colocar as coleções visitáveis ou as coleções privadas, enfim, no seu âmbito de abrangência, porque estaria conflitando diretamente com a lei, né? E com a Constituição. E com a Constituição. Mais ainda. E com a Constituição. Agora, para deixar bem claro, então existe essa brecha no decreto que pode possibilitar esta maior abrangência da declaração de bem cultural e da declaração, entre aspas, de interesse público. Eu acho até, Rosana, que existem problemas na própria lei até. É que agora nós estávamos assim, num uma primeiro lei restrita, momento, não é? Que não atinge a todos, exato, né, Marcelo? É difícil para nós isso, né? Porque a preocupação imediata foi analisar o decreto, mas como a lei traz conceitos técnicos muito abertos, muito, vamos dizer assim, que vem do mundo da arte, etc., realmente ela traz muita insegurança jurídica, porque me parece que dá muito poder ao executivo para definir situações como, por exemplo, que bem pode ser declarado de interesse público, né? Se essa comissão achar que um determinado bem, ainda que não tenha valor cultural nos termos da Constituição, ela diz que terá de uma forma arbitrária. Então, esse é o problema. Eu acho que são muitos conceitos técnicos e muito poder ao executivo para definir um mercado que é muito sensível, muito, vamos dizer assim, muito sofisticado em termos de avaliação. Né? E só para deixar para o internauta entender, né? Milhares de leis são editadas o tempo todo no Brasil, então é muito difícil, até mesmo para a OAB, conseguir fazer esse acompanhamento. A gente depende da denúncia, né, de alguém que fala, olha, veja esse problema. E nós tivemos a sorte de ter um especialista nessa área, que também é difícil. Também é difícil. Né? Que é o Pedro, que levantou essa bola. Inclusive, Marcelo, não sei se você sabe, ele foi alvo de ofensas, inclusive, falando que ele era um oportunista por estar querendo falar algo que não era verdade. Né? Então, após isto e após o debate no MUBI, o governo resolveu falar, não, precisamos conversar e acalmar a sociedade. Claro. Não é? Mas eu acredito que esta conversa talvez não saia da forma como a gente imagina e que realmente... Veja, a gente sabe como é que são feitas as leis, né? A gente brinca que... Então conta um pouco, Às vezes existe até uma piada, né? Que diz que é como são feitas as salsichas. Se você souber, você jamais vai comer as salsichas, né? Se você souber o que entra lá dentro da salsicha.
A lei é mais ou menos isso, né? Quer dizer, entre a intenção daquilo que se quer fazer e o produto final, né, vai uma distância muito grande. Porque você tem interesses políticos, você não controla muito a lei, é um pouco Frankenstein, de repente ela vira aquele negócio que está lá. É isso mesmo. Né? E muita emenda, muita, enfim, participação, às vezes positiva, às vezes corporativista, enfim. Às vezes do próprio executivo, às vezes de corporações, enfim. Então, o que acontece? Pode ter havido, evidentemente, um desejo de preservação, um desejo vamos dizer assim, de evitar que bens importantes saiam do país, etc. O que é uma coisa constante. Cada vez que se fala em arte, isso é a preocupação diria de séculos, né? Não é de agora. Agora, o resultado necessariamente não é positivo. Nós verificamos isso, né? Que foi uma lei, eu diria, muito pretensiosa, né? Muito pretensiosa. Muito. Eu dou como exemplo também para os internautas, Marcelo, na minha área, a lei que veio a regulamentar os planos de saúde, ela é do dia 3 de julho de 1993. Sim. No dia 4 de julho, saiu publicado no Diário Oficial a alteração de mais de 20 artigos da lei que no dia anterior entrou em vigor. Que absurdo. Né? Através de medida provisória. Então, este é o Brasil, infelizmente. De né? fato. E a lei, eu acho que passou um pouco batido, talvez esperando a regulamentação. Foi isso, Pedro? Olha, eu fiquei um pouco assustado recentemente, porque com a nossa participação nesse assunto, a gente passa a acompanhar mais de perto e tudo que sai nos veículos de comunicação, a atenção é redobrada, né? E eu acompanhei uma matéria do jornal Estado de São Paulo, autoria do JB Medeiros, desse mês, dizendo: conferência pede repúdio ao mercado das artes. Moção aprovada em Brasília apoia Marta e Dilma e pede que não se mexa no recém-editado Estatuto dos Museus. Quem está acompanhando o assunto, vê uma matéria dessa, vai se debruçar, vai ler. O que me chamou a atenção aqui, que é um assunto que nós não tivemos nem oportunidade de conversar. Essa conferência reuniu em Brasília 2.000 delegados. É o teor da matéria. Aí, confessando aqui a minha ignorância, não sei o que se trata a Conferência Nacional de Cultura, telefono para um, telefono para outro, ninguém conhece a Conferência Nacional de Cultura, não há outro caminho senão pesquisar, vou pesquisar. E aí vem o susto e vem o que nós estamos conversando aqui, que quem é da área jurídica avalia de outra maneira, né? Consegui descobrir que a Conferência Nacional de Cultura faz parte do Conselho Nacional de Política Cultural, CNPC, e que foi convocada por uma portaria do Ministério da Cultura, assinado pela ministra Marta Suplicy, que é a portaria número 33, de 16 de abril de 2013 agora. Muito bem, internet, puxa-se a portaria, tem apenas 20 páginas, né? E o que eu começo a assustar? Fala, bom, 2.000 pessoas não podem ser todas do IBRAM, porque o IBRAM recém-criado são 425 cargos em comissão. Já é um gigantismo estatal, né? Mas 2.000 pessoas, o que é isso? Né? Levadas a Brasília, dinheiro público, né? Aí, no própria portaria, se faz menção a uma outra lei mais recente do que a criação do IBRAM e mais recente do que a criação do Estatuto dos Museus. É uma lei de número 12.343, de 2 de dezembro de 2010. Fui ver do que se trata. Institui Plano Nacional de Cultura, PCN. Sistema Nacional de Cultura de Informação, SNI da Cultura. É 12.000 que é a lei? 12.343, de 12 de dezembro de 2010. Certo. Cria Plano Nacional de Cultura, PCN, Sistema Nacional de Cultura e de Informação, SNIC.
e faz menção a outro diploma legal, e por aí a gente vai. Até chegar numa emenda constitucional de número 71, do dia 29 de novembro de 2012. 29 de novembro de 2012, acabou de fazer um ano. Muda a redação do decreto, do artigo 216, mas isso não é o importante. O que eu queria convidar a reflexão é que institui o Sistema Nacional de Cultura. Né? Então, se nós pararmos para pensar, esse decreto que nós analisamos aqui, que já deu toda essa celeuma, ele está regulamentando duas leis muito novas. Nós estamos falando de janeiro de 2009. Depois de janeiro de 2009, já teve outra lei, já teve uma emenda constitucional e já teve portarias e blá, blá, blá. O que acontece? Quando se resgata o texto legal, e até convido ao exercício futuro, né, o corpo do texto legal, ele é muito inocente. Dão diretrizes assim de uma aparência inofensiva. É preciso salvaguardar a origem dos povos que constituem o povo brasileiro, é preciso salvaguardar isso e aquilo. Mas no final da lei, sempre cria alguma coisa. Vem sempre um artigo. Vem sempre no finalzinho da lei, cria-se um sistema, né? E ali existe o aparelhamento da máquina pública. O que nós estamos assistindo é, nos últimos 5 anos, um esforço e uma excitação legiferante aí, estão produzindo textos legais que nem quem é da área não tem notícia, ou é consultado, ou fica sabendo. Essa legislação passa no Congresso, aparentemente não tem nenhum tipo de algo mais imposição, mas sempre cria alguma coisa. Recentemente, não é só os estatutos do museu e o IBRAM. Repito, o IBRAM foi criado com 425 cargos em comissão. Foi criado um Sistema Nacional de Cultura, foi criado um Plano Nacional de Cultura, foi criado um Sistema Nacional de Informação, SNI da Cultura. 2.000 delegados. O que acontece? Quem preenche esses cargos? São concursados? Não é cargo de eleição, não é cargo de mandato público por via eleitoral. Então, não são concursados. Cargo em comissão. Cargo em comissão. Então, isso tem um viés também de correligionários, de atender uma base política dentro do governo. E aí a gente assiste algo que vem da base para cima. Conferência pede repúdio ao mercado. Não interessa que área da economia a gente esteja tratando. Né? Chama a atenção um aparelhamento da máquina nesse porte. Mas né? Eu acho que isso está acontecendo em todas as áreas. Eu só me assusta saber disso e, ao mesmo tempo, Marcelo, Saci Pererê está proibido. Está proibido? Está proibido. Atirei o pau no gato, está proibido. Então, tudo que formou, tudo que nós vivemos de folclore no Brasil, não é? Eu adorava o Saci Pererê. Era uma Monteiro Lobato sendo criticado. Então, assim, são essas incoerências, eu acho, que são complicadas, né? Sem dúvida, sem né? dúvida. Para a gente. Eu também desconhecia essas novas leis aí, até anotei para poder pesquisar um pouco. É preocupante, né? Realmente é preocupante, porque sempre a gente tem que pensar que uma das ideias da manifestação cultural é a sua espontaneidade, né? Às vezes muita regulação não é bom, né? Principalmente em alguns setores sensíveis, né? Até porque nós levantamos aqui, Marcelo, se a gente for pensar do lado mal, né? Qualquer artista, começando carreira ou que nem seja artista, vai ser declarado artista por causa de um quadro que ele tenha e de repente ele vai virar o Picasso brasileiro. É verdade. Outro dia o Henrique Amaral estava brincando aqui, ele falou assim, nunca precisou ninguém dizer que a Mona Lisa
é a Mona Lisa. Claro. Né? A sociedade diz o que é o bem cultural. Sim, sem não dúvida, sem dúvida. Então, é muito complicado. Pensando do lado do mal, porque nós advogados temos que fazer o papel do advogado do diabo, não tem jeito. Né? Alguém vai bater na sua casa para falar que a sua obra do Rembrandt vai ser declarada de interesse público. Né? Será que isso não pode dar asa para uma corrupção? E outra coisa que é um conceito jurídico, mas é importante, acho que sempre tem que ser lembrado, os professores especializados sempre dizem isso, quer dizer, nem toda manifestação cultural necessita de proteção. Né? Isso é importante, quer dizer, há muitas manifestações culturais importantes que devem ser completamente livres. Por exemplo, o carnaval é um típico exemplo de manifestação cultural, né? Brasileiríssimo, importantíssimo, etc. Mas ninguém nunca falou em tombar o carnaval ou impor regras. Ou fazer uma comissão. Censurar as músicas. Exatamente. Né? O carnaval tem a sua dinâmica, né? Então é preciso também respeitar isso. Né? Eu também acho essa coisa nossa, não é? Sem dúvida. Não, eu também acho. Agora, você daqui a pouco eu vou ter que pedir intervalo, mas eu só queria provocar um pouco o pessoal aqui. A sociedade fala muito que os advogados são os que atrapalham. Os advogados que lotam o judiciário. Então, eu queria ouvir os dois na seguinte questão que eu vou colocar. Se existem leis que vêm e são publicadas, ou se não são feitas leis para tutelar eventuais interesses e direitos, a quem cabe provocar o judiciário que está lá para pacificar a sociedade? Né? A culpa é do advogado de lotar o judiciário? Doutor Marcelo e doutor Pedro. Agora ou depois do intervalo? Pode ser agora e depois eu vou para o intervalo. Tá. Bom, olha, você tocou num ponto muito importante, Rosana, porque realmente eu não tenho assim, dados muito exatos, mas eu me recordo que parece que mais do que 50%, certamente 55% parece, das demandas na Justiça Federal, Estadual, etc., são provocadas pelo Estado, pelo governo, pelo INSS, enfim, por entidades públicas em geral, né? O Estado, o município, etc. Então, o grande cliente do judiciário é o governo. Né? Depois, os grandes bancos, grandes operadoras consumidores, etc. Família. Telefonia, família, etc. De modo que a gente sabe, quer dizer, só existe conflito judicial quando todos os meios não foram possíveis de solucioná-lo. Por isso a importância da mediação, da arbitragem, etc., que hoje crescem. Mas de modo que o advogado ele procura dar a melhor solução técnica aos problemas, né? Ele não atrapalha, ele ajuda, ele procura colaborar com a justiça para que as pessoas tenham os seus direitos preservados, né? E se tivéssemos leis não tão abertas e dependendo de tanta interpretação e correções... Pois é. Não é? Até um paradoxo, né? Porque eu diria assim, as leis necessárias não são feitas. Veja a reforma política, né? Por exemplo, é o exemplo. Brilhante. É o clássico, né? Aquilo que a gente briga há 50 anos por uma reforma realmente não cosmética, né? Uma reforma séria, não vem, né? Vem assim, algumas, a gente faz uma mulher, uma pinturinha, né? Um rímel aqui, um batonzinho, um ruge, mas a reforma mesmo não vem. Então, é complicado. E vem coisas assim de interesses de ocasião, né? Exatamente. Infelizmente é isso. No caso em questão aqui, eu em cima de tudo que está sendo conversado, eu acho importante abordar o seguinte ponto. Daquilo que se lê na mídia, daquilo que emerge da mídia, pode induzir a gente ao equívoco de pensar que a OAB está nesse assunto em função de desdobramentos de um determinado setor do mercado, ou de um determinado... Não se trata disso. E existe resistência a esse decreto, inclusive de outras frentes.
comerciantes, galeristas, pessoas que se reúnem, elegem alguém que vai tentar fazer um lobby, fazer algum tipo de interlocução, uma solução que emana do próprio meio que compõe esse mercado. Mas eu acho que a advocacia, ela serve como o grande vigilante, o grande zelador para que a regra do jogo seja respeitada. Afinal de contas, a gente vive num Estado democrático de direito. E se a moda de criar deveres e obrigações através de um decreto regulamentar de uma lei pega, a gente está diminuindo aquilo que é poder e exclusividade do Congresso Nacional e passando essa atribuição para o Executivo. Quer dizer, esse assunto, na análise jurídica, na frente que nós estamos aqui, no esforço que foi feito, os debates, o brainstorming a respeito disso, não está distrito, é uma visão muito simplista. Falar assim, é interesse de colecionadores, é coleção privada. Não, não é isso não. O que nós estamos discutindo aqui é a regra do jogo, como é que se cria leis no Brasil e qual é o poder do Executivo. Sim. Ao pegar, por exemplo, um exemplo que é da minha área, eu vou falar da minha área. O que diz a lei 11.904 no que diz respeito a direitos autorais? Ela cria uma obrigação simples. Os museus facilitarão, não é poderão facilitar, não é uma faculdade, é um dever, facilitarão a reprodução daquilo que tiver no seu acervo. Ponto final. Respeitando a legislação vigente. O que vem o decreto? O decreto chega e diz, olha, tem que pedir autorização prévia ao museu. Autorização prévia é um entrave burocrático, não está criando uma facilidade, já está indo na contramão. E cria um direito. Os museus podem cobrar por reprodução daquilo que está no acervo. Isso fere não só o que dizia a lei que estava sendo regulamentada, isso fere a legislação de direitos autorais, que privilegia a criação. É a propriedade intelectual do ato de criação. Nem o museu, nem o particular, nem o Estado, quem quer que seja, ao adquirir um bem, ele não se torna coautor. Ele não recebe o privilégio de ser tratado como coautor da obra. É propriedade intelectual e patrimonial de quem criou a obra. Vem o decreto e cria um direito que não existia. Essa regra do jogo está sendo infringida. Não se trata de um assunto de bens culturais, um setor do mercado. Uma violação, é uma violação de um direito da regra é um precedente grave. Né? Quer dizer, se a OAB não reage, se a advocacia não reage, não é porque somos chatos, ou é porque essa é a regra de um Estado democrático de direito. Né? Então, resumindo para o nosso internauta, antes do intervalo, qualquer lei, se entendermos que ela está ferindo a Constituição ou outra lei, ela pode ser combatida sim, e tem que ter, obviamente, um parecer, um fundamento jurídico, e quem pode dar é a Ordem dos Advogados do Brasil, não tenho dúvida quanto a isso, é quem tem legitimidade, inclusive para propor as medidas corretas. Então, você internauta, não fique achando que a OAB, Rosana, o Pedro ainda está na área, mas Rosana, Marcelo, a OAB tem algum interesse no mercado de artes? Nenhum. Adoro, né? Adoro visitar museu, não tem nenhum Picasso mas em casa. Nada. Infelizmente. Infelizmente. Nós estamos aqui para brigar pela legalidade, pelo Estado Exatamente. democrático de direito em qualquer área. Se você souber de alguma lei que foi publicada hoje, ontem, ou há um ano atrás, e que não está sendo muito noticiada, mas não hesite em procurar descobrir se ela é inconstitucional ou não. Eu tenho certeza que a OAB está aberta a isso, Marcelo. Sem dúvida. O nosso trabalho é esse. Nosso trabalho é colaborar para que o Estado de Direito seja vigilante, seja respeitado. Esse é o papel da ordem, né? Com todo reflexo na sociedade. Sem dúvida. A gente volta daqui a pouquinho.
Atenção, este veículo está sendo roubado. Ligue para a nossa central e diga a localização exata desse veículo, porque com o localizador instalado nele vai ser difícil encontrar. Chegou o Bebom, rastreador com tecnologia de telemetria de última geração. Com ele, você sabe exatamente onde estão seus veículos, frota e família. Contrate agora. Acesse www.bebom.com.br. Voltamos e aqui está fervendo a conversa. Eu queria então agora pedir para o Marcelo dar uma resumida no parecer que foi essa semana, né, Marcelo? Foi essa semana. O parecer está, eu acho que na presidência. Eu acredito que talvez essa semana mesmo seja encaminhado, se é que já não foi para Brasília, onde o Conselho Federal vai, creio que em janeiro, tomar as providências e analisar sobre o cabimento de uma ação. E qual foi a conclusão da sua comissão? A comissão entendeu que o decreto extrapola os conceitos da lei, né? Que o decreto cria obrigações que não estão previstas na lei. E isso é proibido pela nossa Totalmente Constituição? Proibido, não pode. A lei cria direitos e obrigações, só a lei pode criar direitos e obrigações, e o decreto só pode, vamos dizer, explicitar aquilo que a lei já definiu, ou já conceituou. Ela não pode criar novas obrigações. E o parecer vai nessa linha. De que é inconstitucional Que em alguns aspectos. Em alguns aspectos é inconstitucional e que merece, no mínimo, vamos dizer assim, uma reinterpretação de qual limite. Porque, às vezes, o judiciário ele precisa dizer como ler aquele decreto, né? Ele pode até não dizer, olha, eu até não considero inconstitucional desde que seja lido dessa maneira. E se ele disser isso, ele cumpre a função dele, porque aí o Estado não pode alterar aquela interpretação, né? Então, a gente chega à conclusão que realmente o que a gente vinha falando, né, Pedro, e outros advogados, o professor Roberto Dias também esteve aqui com a gente, o PRC da associação, o professor Ivete, que ele tem pontos inconstitucionais. E que, então, com base neste parecer da nossa OAB São Paulo, o nosso presidente Marcos da Costa vai encaminhar para o Conselho Federal e aí nós vamos conversar com o Marcos Vinícius, né, nosso presidente lá, para que haja um estudo, porque a competência é do Conselho Federal. De entrar com uma medida, é no Supremo que entra... Na verdade, eu acho que o Conselho ainda vai provavelmente fazer um breve estudo,
para verificar se é caso de Supremo ou não, ou se é caso de STJ, enfim. Tá. Porque aqui é uma questão assim muito peculiar, porque é um decreto que tem, vamos dizer assim, uma densidade normativa que se assemelha a uma lei, porque é uma jurisprudência que diz que o decreto normal, você não pode questionar ele diretamente no Supremo, salvo se ele tiver características de decreto autônomo, ou de decreto parecido com a lei. Isso, né? isso. Decreto assim. Então, ainda vão estudar qual a medida mais adequada, né? Mas, de qualquer maneira, é provável que isso vá para o Supremo ou para um outro tribunal. Sim, ou para o STJ, enfim. Exato. Mas é isso. Pedro, feliz com este começo de luta? Feliz com o começo de luta, porque é um exercício de cidadania, né? É preciso estar vigilante, né? Eu gosto muito da propaganda que passa na televisão do jornal Estado de São Paulo, né? Afinal de contas, temos um cérebro, né? Estamos aqui, precisamos usá-lo, né? E o que se nota? O discurso, a postura das autoridades que falam em nome desse decreto já mudou. Né? Sim, antigamente era, olha, imagina, não há nenhuma não inconstitucionalidade, porque só está regulando 2 leis que já estavam aí, não é possível que exista algum defeito, isso foi muito discutido, discutiu-se com milhares de pessoas, hoje se vê quem são as milhares de pessoas, né? São os milhares... Os 2 mil delegados. Os 2 mil delegados. Com a sociedade civil não houve conversa nenhuma. Já saíram da zona de conforto, né? Já o presidente do IBRAM teve que vir a São Paulo, dar explicações, foi ao Rio. Mas tudo num setor muito específico, tudo né? num setor muito específico, que é legítimo, né? Sim. Cada área do mercado tem os seus lobistas, né? Claro. Tem aquelas pessoas que transitam entre o público e o privado. Aqui no Brasil, essa figura ficou muito conhecida como o empreiteiro, né? No setor de uma cultural, forma ruim, né? no setor cultural também existem os empreiteiros culturais, né? Certo. O que o pessoal chama de os tarefeiros de plantão. Então, vão tentar um lobby. Eu, particularmente, não acredito no caminho do lobby em função desse aparelhamento da máquina e dessa pressão dessa máquina que é visível hoje em dia. Estava falando em reforma política, vamos abordar um pouquinho o tema. Porque isso não parece estar limitado à área cultural. Outro dia, ouvindo a CBN no carro, tive a oportunidade de ouvir a Conferência Nacional, a orelha já levantou, né? A Conferência Nacional do Bem-Estar se reunir, o Conselho Nacional. Afinal de contas, a gente já tem um ministério dessa pasta, né? Quantas conferências nacionais existem? Como é que a máquina estatal está sendo aparelhada? Porque a gente é o reflexo de ver, isso parece comitês da época da União Soviética, né? Existem comitês para cada assunto, né? O governo aparelha a máquina, conversa com aquele comitê, sai um projeto, a base governista no Congresso aprova. Temos aqui 4, 5 leis com emenda constitucional de uma área que as pessoas nem sabiam que foram aprovadas. Isso é preocupante. Está em andamento o projeto de regulamentação contra a homofobia. E é impressionante o lobby que está havendo para tirar direitos, inclusive já postos na jurisprudência de nossos tribunais. Né? É aí que eu quero te provocar, Marcelo. Vou aproveitar que eu estou com um professor aqui de Direito Constitucional. Ano que vem vai ser um ano muito corrido. Temos a Copa, temos problemas econômicos seríssimos que serão camuflados por conta da Copa e vamos ter eleição. E muito pouco tempo para a população pensar nessa eleição. E aí eu quero te provocar, né? O que restou para você e o que foi para você esses movimentos populares? Já estamos com 6 meses em que os jovens incentivaram os brasileiros a ir para as ruas. Olha, eu fiquei muito feliz com esses movimentos quando saíram, acompanhei
na televisão, enfim, na imprensa, enfim, achei no princípio que era uma reação muito espontânea de vários segmentos da população brasileira, sem uma partidarização política, o que é muito saudável, porque eu diria que aquilo que se chama de sociedade civil brasileira hoje está muito maltratada, né? Muito maltratada. Não há boa representação política, por N razões que a gente conhece, porque o sistema político é corrupto, é corruptível, porque as regras eleitorais são inadequadas, enfim, por N razões que uma outra hora a gente pode até conversar. Mas o fato é que entre aquilo que foi pleiteado no começo, depois houve algumas, vamos dizer, o movimento, como não tinha algumas lideranças, ele acabou, vamos dizer, se perdendo, né? Isso. Se perdendo e ficou muito difuso e tal. E ainda aquela onda de violência junta, Violência, que aí arrefeceu o povo. arrefeceu e tal. Mas, veja, isso não tira a importância do protesto, né? Quer dizer, as pessoas não estão satisfeitas. Por que elas não estão satisfeitas? Porque elas não se sentem representadas, né? Essa questão transcende um pouco o partido A, o partido B, o partido C. Quer dizer, nós temos problemas de hegemonias de partido, nós temos cooptação partidária no Congresso, nós temos um fenômeno muito preocupante que hoje eu tenho dito que é a ausência de oposição no Brasil. Eu acho isso muito preocupante. Os ministérios estão, vamos dizer, aquilo que a ciência política chama de convivência partidária, ou há um outro nome que me foge agora, mas enfim, é você dividir os partidos nos ministérios e coligação, na coligação, enfim. É um nome que você neutraliza, vamos dizer, a qualquer tipo de debate, porque todo mundo é governo, né? Todo mundo está nos ministérios. Então, claro que você tem pronunciamentos aqui e ali, você tem pessoas Mas de que pessoas, né, discordam, isoladas. enfim, Sim. mas não é essa a questão. A questão é muito mais complexa de falta de uma oposição e falta de um respeito à sociedade, às pessoas. Você vê, segmentos importantes como esses, as pessoas não são ouvidas, né? Quer dizer, como é que as pessoas que são desse mercado, que atuam nessa área, não são ouvidas, né? Isso é intolerável, né? E eu diria nem só por respeito, mas é um setor da economia brasileira que tem um valor extremamente importante para o Brasil. Sem né? dúvida. São bilhões de reais neste mercado que é dinheiro do Brasil. Quer dizer, não é nem só o respeito, que é o que a gente esperaria, mas nem interesse. Claro. Lembrei a expressão, chama governo de coalizão. Exato. Governo, quer dizer, o que é coalizão, senão a cooptação de toda a classe política para o governo. Quer dizer, isso não é ruim, isso é ruim em qualquer democracia, né? Então, eu diria a você que a minha percepção nas eleições é que o povo faça uma pauta, e as entidades que realmente representam a sociedade, como a OAB, etc., e todas as outras entidades, façam uma pauta do que o Brasil precisa para melhorar a qualidade política de representação, etc. É isso que nós precisamos, na verdade. E aí eu te pergunto, né? Muito se falou de plebiscito, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Na tua visão, e eu perguntei para o Roberto Dias outro dia aqui também, você entende que bastaria uma reforma política ou uma reforma de Estado? E para o nosso internauta entender, o que seria uma, o que seria outra? Olha, é muito difícil você fazer as duas reformas juntos, porque é muito custoso, do ponto de vista político, cortar na própria carne. Então, há colegas que dizem, olha, jamais nós teremos um acréscimo na qualidade da política, porque isso não interessa aos deputados e aos senadores. Se nós acreditarmos nisso piamente, nós não vamos sair do lugar, né? Quer dizer, se a gente achar que isso é verdade, e muita gente boa diz isso, entende? De todas as colorações políticas, eu já ouvi isso de pessoas, grandes cabeças, seja de direita, de esquerda, de centro, etc. Então,
se realmente isso for verdade... Mas não acreditam na votação, você fala? Acham que, assim, que precisa de uma mobilização social muito forte para que a gente altere o básico, o essencial. Então, eu vou dar exemplos que eu acho que foram muito positivos. O Ficha Limpa. Ah, sim. Excelente. Mas olha o trabalho que deu fazer o Ficha Limpa. O Milhões e milhões de assinaturas, sim, envolvimento sim. da ordem, de Sim. setores da igreja, Sim. enfim, da magistratura, até do Ministério Público, enfim, foi um trabalho terrível. Pega o voto secreto, que é impressionante como não sai, né? Mas até hoje nós temos problemas com a Ficha Limpa. Ainda ontem no jornal estava dizendo que como nós não temos um cadastro de inelegíveis, você não ainda Mas vai... Como assim não tem cadastro? Tem cadastro. O Tribunal Eleitoral não pode, a CNJ não pode. Tá? Ou seja, aquilo que é realmente positivo para a cidadania é muito custoso de se conseguir e muito difícil de ser aplicado. Entendeu? Então, eu acho assim, uma reforma política, primeiro, sendo realista, uma reforma política, e o Conselho Federal tem um projeto, a OAB está discutindo isso também aqui em São Paulo, ou seja, existem possibilidades de melhorar, mas é preciso ter um núcleo duro, quer dizer, aquilo que é possível fazer já, que talvez fosse a reforma eleitoral. Okay. Melhorar a qualidade da campanha, controlar mais essa questão de gasto, de doação e fazer também com que o eleitor se aproxime do representante. E tentar formar um quadro melhor, né? Exato. Para depois se pensar numa reforma de Estado maior. Exato. Com porque a reforma pessoas de mais Estado comprometidas. Já depende de algumas alterações, às vezes, da Constituição. Então já é algo mais complicado. O que você pensa, Pedro? Olha, o que preocupa é como as políticas de cada área específica estão sendo desenvolvidas, especialmente na área da cultura. Esse episódio aqui ele é um exemplo disso, né? A falta de diálogo com o setor, com gente do setor. Reflexões assim mais básicas não são propostas, o debate não existe. Por exemplo, modelo norte-americano de condução da cultura. Não existe um Ministério da Cultura, nunca existiu. Não existe uma legislação específica para bens culturais. Quer dizer, uma obra de arte para o governo dos Estados Unidos, ela é tratada como qualquer outro produto. Né? O que existe? Política de incentivo tributário. Né? Os Estados Unidos têm uma quantidade exuberante de museus, coleções inquestionáveis, importantíssimas. Talvez seja o país que mais possui museus importantes, em abundância, né? Públicos e privados. Públicos e privados, e aonde a política de incentivo é tributária. Quem for fazer uma doação para o museu recebe um benefício enorme. E desde o primeiro programa nós estamos discutindo aqui. Para repatriar bens culturais nacionais, são 40 e tantos por cento. Você acredita nisso? Não sabia, não. Quer dizer, o sujeito, vamos fazer um raciocínio rápido. O sujeito vai, e é lamentável, porque essa legislação toda é baseada em legislação francesa, é uma visão importada. E o que acontece? As principais casas de leilão no mundo não atuam na França. Christie's, Sotheby's, Philips, não estão na França. Né? Isso o governo não enxerga. Até alguns cidadãos estão indo para outros. A França, nesse aspecto, sempre teve uma visão mais estatalista. Né? Exatamente. Da cultura. Exatamente. E aí, o que acontece? O prejuízo de um avanço por falta de diálogo é muito grande. Mas veja, essa questão do incentivo cultural é interessante, mas não é só na cultura, não. Se você, por exemplo, quiser ajudar uma instituição de caridade ou uma instituição de deficiente, seja ele físico ou mental, digamos, você tem 1 milhão para dar, 10 milhões para dar, você é um bilionário. Não, o Donald Trump, você quer dar lá para ACD 1 bilhão de reais. O teu desconto do imposto de renda vai ser ridículo. Ridículo, como pessoa jurídica ou como pessoa física. Então, não é apenas um problema da cultura, quer dizer,
o incentivo da sociedade para o terceiro setor. O terceiro setor em geral ainda é muito fraco, muito tímido. Pois é, que seria uma outra reforma, a reforma Outra tributária, reforma, não é? Exatamente. Que também eu acho que é Exato. imperiosa. Aí também ela engata com a reforma de Estado, porque é uma visão de Estado. Quer dizer, se você acha que o empresário tem essa função social, então você tem Incentive. que incentivar. Você não quer tirar do teu orçamento? Tá bom, mas deixa ele dar, deixa ele pagar, né, a conta. Agora, como é que a gente pode falar em uma política que evite que bens culturais saiam do país, se qualquer um que vá para comprar uma obra de Tarsila do Amaral, ou de Cavalcante, ou Portinari, num leilão internacional em Nova York, R$1 milhão, vai pagar de imposto R$400 mil para mais para trazer para o Brasil. Ele o que ele lá. faz? 40%. Ele compra um apartamento por muito menos. Ele compra um apartamento, coloca o primeiro quadro e vai colocar todos os outros para comprar. Quer dizer, eu acho isso uma hipocrisia. Nós ouvimos aqui de artistas, Marcelo, falando que a dificuldade deles para entrar com obra, para sair com obra, que acaba saindo clandestino, porque dá tanto trabalho. Né? Então, se o objetivo, você começou o programa falando isso, se o objetivo é incentivar a cultura, é incentivar a proteção dos nossos bens, não é possível que seja por esse viés. Não é por aí. Não é? Falta pouco tempo, eu só queria que rapidamente, dentro disso que a gente está falando, você contasse aquela coisa, aquele fato que saiu na Folha, que mostra se por um lado eles estão fazendo tanta coisa, né, para o sistema cultural, para a proteção da arte, caso essa de São Paulo, não é? A questão saiu na Folha de São Paulo o desdobramento de uma denúncia que nós recebemos há um pouco mais de um mês no Instituto Volpi, né? Que diz respeito ao estado de conservação de um painel, é um afresco, é uma das raras obras públicas de Alfredo Volpi, foi concebida e projetada para o adorno de uma parede no Palácio Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores. E as pessoas que por lá circulam fizeram a denúncia do mau estado de conservação. O Instituto Volpi entrou em contato com o Itamaraty está sendo muito solícito, já acatou as sugestões, já está em andamento as providências que vão tomar. Mas o que chama a atenção? O bem é tombado. Né? É dizer, a pedido do Oscar Niemeyer, o Palácio Itamaraty foi tombado por inteiro em 2007 e todos os bens internos também foram inventariados e tombados. De modo que, numa outra oportunidade, fica aí a pulguinha atrás da orelha para reflexão de qual é a tutela estatal, a qualidade da tutela estatal que está em jogo, porque as autoridades que falam em nome desse decreto gostam muito de comparar a declaração de interesse público com o Instituto do Tombamento. Né? E as obras que estão tombadas? Que já estão tombadas. Que estado de conservação estão sendo encontradas? Né? Os monumentos públicos que estão por aí, né? Como estão sendo conservados? Né? Bom, eu vou passar a palavra para os meus convidados e a gente vai encaminhando para o encerramento. Pedro, qual é o teu recado final? Olha, agora que nós estamos com o parecer da OAB São Paulo favorável, né, dizendo que realmente há inconstitucionalidades. Para mim é gratificante, né, como um exercício de cidadania, né, a reação imediata ao decreto é de quem tem família, tem filhos e espera um Brasil melhor, né, que meus filhos cresçam num país com regras jurídicas sólidas, conhecidas, transparentes, né, e a sensação é muito gratificante ter encontrado a receptividade na OAB, né, e vamos ver como é que o governo se comporta nesse assunto, né, agora que a luz está acesa, né, e que o assunto não é mais a opinião da doutora Rosana Piavasso. Muito era. Professor Marcelo. Olha, eu acho que só
também fazer um pouquinho a propaganda da Ordem. Eu acho que a Ordem existe para isso, né? Você teve bastante atuação na Ordem. A Ordem está aí para defender os direitos humanos, a cultura, a sociedade, as minorias, enfim, o Estado de Direito, etc. De modo que acho que o seu programa está de parabéns e é um espaço de interesse público importante para haver debate sobre também todos esses aspectos. E eu acho que nossa função na Ordem também é, evidente, preservar a cultura. Não a cultura artificializada, né? Mas a cultura realmente que representa a sociedade brasileira. E eu quero dizer que nós estamos à disposição, à sua disposição, do público, enfim, para defender a sociedade. Essa é a ideia. Muito bem. Obrigado. A Soberania Cultural vai voltar em janeiro e a gente já vai dar notícia de Brasília, porque este programa vai até o final acompanhando essa luta. E outras lutas também, porque eu acho que esse é o nosso papel. Eu quero agradecer ao Pedro, que começou, né, com esse debate, que foi quem me passou esse decreto, tipo, Rosana, leia isso, aí eu li, fiquei horrorizada, e vai. E quero agradecer ao Marcos da Costa, presidente da OAB São Paulo, que encampou esse projeto, delegando ao professor Marcelo Figueiredo, presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais da OAB São Paulo. Eu agradeço. Daremos notícia de Brasília em janeiro. E quero já fazer um convite para o Marcelo. Essa coisa eleitoral realmente me instiga muito e eu quero te convocar. Ele começou... Vamos lá. Estou brincando. Eu quero te chamar para a gente falar dessa questão de reforma política, tributária, no Tribuna do Consumidor. Vamos lá. Porque isso afeta e muito o consumidor brasileiro em vários aspectos. E aí a gente vai bater um papo muito legal sobre isso. Gente, Feliz Natal Pedro, Feliz Natal Marcelo, um ano maravilhoso a todos vocês. Muita paz, muito amor, muita alegria, felicidade, muito foco. Vamos pensar no Brasil esse ano que entra, porque a coisa não está fácil. E vamos ser solidários. Eu acho que é um momento de solidariedade e o Brasil vai virar, se unir e for solidário. Eu acho que esse é o foco que nós temos que fazer. Fiquem com Deus.